Alô velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje vamos falar sobre o PC ideal para a edição de vídeo. Vocês devem ter percebido que mudou um pouquinho aqui o meu gabinete, daquele que quando a gente instalou a placa de vídeo, que ele era mais fechado e tudo mais. Então, eu descobri inclusive o porquê que tinha queimado a minha placa de vídeo anterior. Por causa da placa mãe. O slot PCI Express dela não estava funcionando bem, tanto que com essa placa quis dar problema, então eu já parei, tirei antes, e aí já fiz um upgrade, já melhorei tudo. Comprei uma placa mãe nova e também um gabinete novo, bem mais bonitinho, e eu vou falar melhor sobre todos esses componentes nesse vídeo. Luz, câmera e produção. Um PC para edição não é como qualquer outro computador, não é como um PC básico, também não é um PC gamer, ele é um computador mais específico, mas ao mesmo tempo não é tão exagerado, eu diria que é um meio termo, mas depende também do tipo de trabalho que tu vai realizar, né? De qualquer forma, a gente precisa pensar em todas as peças do nosso computador para ter um workflow de edição mais suave, né, conforme a nossa necessidade. Isso inclui todas as peças, desde a memória até o monitor. Tudo é extremamente importante. Placa-mãe. A placa-mãe é o componente central de todo o nosso computador, porque é ela que gerencia todas as demais peças. Portanto, não compre uma placa-mãe barata, compre uma placa-mãe que tem uma construção melhor. E o que eu quero dizer? Tem aquelas placas-mãe que tu vê que não tem muitos elementos. Eu não sou muito entendido dos elementos eletrônicos, dos componentes, mas só de a gente ver ali na placa-mãe que ele tem vários capacitores, que é aqueles coisinhos tipo, parece uma pilhazinha, tem vários componentes que parecem de segurança e que realmente são de segurança, isso já garante que a tua placa-mãe tem um desempenho melhor. Mas também depende do quanto de coisa que tu vai colocar nela e do teu processador. Um elemento extremamente importante na hora de escolher a placa-mãe é tu saber se a geração do teu processador é compatível com a placa-mãe. Por exemplo, o meu processador é da 7ª geração, então eu preciso que a minha placa-mãe seja compatível com essa geração. Senão, possivelmente ela não vai funcionar, ou se funcionar, não vai ser com o melhor desenvolvimento possível, porque ela não foi feita para aquela geração. De qualquer forma, tu não precisa de uma placa-mãe cheia de LEDzinhos e brilhos, mas que ela seja bem construída e bem conceituada, né? Tem até placas de um bom custo-benefício que elas dão um bom resultado e dão conta de tudo que tu for colocar ali. Processador. Depois da placa-mãe, esse é o elemento mais importante. Podemos dizer que a placa-mãe fornece energia para as coisas funcionarem, né, e compatibilidade, e o processador faz tudo funcionar como deve ser. Ele processa todos os outros elementos, vai lá e gerencia, tá? Tu funciona assim, tu funciona de tal maneira, tudo nanana. Eu vi um vídeo na internet que ele é muito legal, eu vou colocar um pedacinho para vocês agora. Por favor, destravar um documento. Estamos lotados. Processador rápido, as memórias entraram em conflito. Ei, bagunça é essa? E assim vocês me agradecem? Eu devia... Processador, você tá bem? Travei. Ele travou. Travou. Então aquela figura pretinha ali é como se ele fosse o processador. E ele interage com todos os demais elementos do computador, né? Ele, como eu falei, que processa tudo e ajuda as coisas do computador a funcionar, a andar e a finalizar. No nosso render, ele vai ser importante na hora de renderizar o vídeo. Por mais que a placa de vídeo seja importante nessa parte também, que a gente vai falar, o processador ele é importante na maioria dos processos, na hora de abrir o programa, na hora de tu gerenciar o programa, de tu usar e na hora de exportar, renderizar o vídeo também. Tanto que no Premiere nós temos configurações ali do vídeo que são processadas pelo processador e partes que são processadas pela GPU. Então podemos chamar o processador de CPU e a placa de vídeo de GPU, que é a sigla que representa cada um deles. Mas de qualquer forma, o processador ele é super importante, então invista num processador bom. Memória. É bom que tenhamos mais de uma, né? O ideal é que tenhamos pelo menos 24 GB, né? 16 já não dá tanta conta para edição de vídeo. Eu acho que 24 já é um valor assim legal, que dá para brincar, mas se possível tenha 32, 64 GB conforme os slots possíveis da tua placa-mãe, né?
Então tem placa-mãe de 2 slots para memória e tem placa-mãe de 4 slots. Uma curiosidade como o pessoal tem, eu uso só de 8 GB, só de 16, posso usar uma de 16 com uma de 8, pode usar. A máquina ela vai contabilizar o total de memória que tu tem. Eu aconselho que seja de preferência da mesma marca, mas não necessariamente isso vai influenciar muito. O importante é que tenha bastante memória, porque ela também vai ser usada na renderização. Tanto do Premiere, no Photoshop, eles usam muito o processador e a memória. Porque a memória ela ajuda a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dá pra dizer que a memória garante que tu consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo sem travar o computador. Se inscreva no canal! Placa de vídeo. A placa de vídeo é o nosso próximo elemento e ele é um dos que a gente mais gosta. A gente pensa, puxa, eu preciso de uma placa de vídeo de 11 GB, que eu vou gastar lá 8, 9 mil e meus problemas serão resolvidos. Não é exatamente assim. Na placa de vídeo para edição, o importante, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa ter uma boa quantidade de gigas, mas não precisa ser 11 gigas. Ela precisa ter bits, que esses são os caminhos que a placa usa para enviar esses gigas. E ela precisa também ter uma boa refrigeração, porque para edição de vídeo ela esquenta, ela puxa bastante. Quanto ao clock, a gente não precisa se preocupar muito, porque ele vai usar esses bits, ele vai usar esses caminhos, ele não precisa muito de clock para puxar ali gráfico, que nem nos jogos de videogame. A minha placa, por exemplo, ela tem 6 GB e tem 384 bits. Ela é um pouquinho antiga, mas foi a mais em conta que eu encontrei, que tem essa configuração, esse equilíbrio, né? Porque a maioria hoje em dia tem 252 bits, por aí elas não sobem muito. Por mais que sejam mais caras, talvez não deem o desempenho que eu preciso. A placa de vídeo também vai ajudar na renderização do vídeo e na visualização, no preview. Quando a gente está editando o vídeo, for dar o play só para visualizar como é que tá, ela vai ajudar ali para não travar, para a gente visualizar ali nas cores certinhas, vai permitir que o fluxo de trabalho seja bem melhor. E na hora da renderização também tem alguns efeitos que são acelerados por GPU e outros não, mas de qualquer forma ela vai ajudar bastante. Por exemplo, se eu tenho um vídeo de 14 minutos que eu ponho para renderizar, com a placa de vídeo ele vai demorar uns 15 minutos mais ou menos, né? Basicamente 1 minuto de render para 1 minuto de vídeo. Se eu fosse renderizar só com o processador, ele ia demorar no mínimo o dobro, de repente até mais. Então ele ia levar meia hora, 45 minutos para renderizar um vídeo que com a GPU seria bem mais rápido. A fonte, a gente não dá nada para a fonte, mas ela é super importante. Porque a gente mete um monte de componente dentro do computador e a gente pensa que, né, vai ter energia suficiente para isso. Mas quem regula essa energia é a fonte. Então a gente precisa ter uma fonte acima do que o nosso computador pede. Então se ele pede ali 500, 600 watts, então vale comprar uma de 750 ou a mais um pouquinho, que é para dar conta. E isso a gente se baseia primeiramente na placa de vídeo, né? Essa minha placa de vídeo ela pede que tenha pelo menos uns 600 watts de potência. Então valeria eu ter comprado uma de 750 pelo menos. Mas como estava na promoção eu comprei uma de 850, então eu já estou mais do que garantido, porque a fonte ela vai distribuir de forma correta toda essa energia para que nada entre em curto, para que nada esquente muito. E um detalhe da fonte também tem aqueles 80 Plus White, Gold e tudo mais. Isso ele é importante, mas não precisa ser lá o mais caro do mundo. Se tu conseguir o 80 Plus Bronze já é, olha só, muito bom, porque ele ajuda a regular ali o desperdício de energia. Por quê? Porque ele puxa uma determinada energia, mas ele não usa tudo. Se ele tem 80 Plus, ele consegue regular mais e mandar ali só a energia que precisa, né? Além de outras proteções contra baixa corrente, como tensão e tudo mais, ela protege mais os teus componentes. HDs. Os HDs de trabalho também são muito importantes em relação à velocidade. A velocidade que os nossos arquivos vão ser lidos, tanto na hora de reproduzir um vídeo num player de vídeo, quanto no nosso programa na hora da edição. Quanto mais rápido esse vídeo conseguir ser lido, mais rápido vai ser ali o processamento, a visualização, a finalização, enfim. Por isso, o que é ideal fazer era usar 3 tipos de discos. Os 3 que nós temos existentes, né? O primeiro que é NVMe, que ele é tipo uma chapinha que tu tem que ter na tua placa-mãe, um encaixe para isso, que é o encaixe M2, e tu vai encaixar ela ali, essa chapinha, que parece uma memória, mas na verdade é um HD, só que é um HD inteligente.
Ele utiliza dos teus processos para saber o que tu mais faz e ele já antecipa, ele já de certa forma deixa pré-pronto esse processo para que quando for abrir e executar de novo ele faça mais rápido. O ideal então é que a gente instale o Windows e os programas nesse NVMe para que a gente tenha uma agilidade nesses processos, e para colocar os nossos arquivos a ideia é colocar eles no SSD. Eu não comprei muito SSD, eu tenho só um de 120, mas a minha ideia é pegar o projeto atual que eu estou mexendo, colocar no SSD e trabalhar ele no SSD. E os demais arquivos eu guardo no HD normal. Aí eu guardo ali bonitinho. Eu tenho na verdade dois HDs. Eu tenho um HD que é esse daqui, que ele fica fora do computador, que é qualquer problema que der, eu posso simplesmente desplugar ele daqui, plugar em outro lugar e tá lá meus arquivos todos salvos. Não preciso depender de Windows, desse computador funcionar. Eu posso continuar trabalhando em qualquer outro lugar e com meus arquivos todos salvos. E o meu segundo HD ele fica ali dentro do CPU mesmo e ele serve para mim como backup. Então tudo que eu gravo eu salvo nesse HD principal, faço um backup, uma cópia para o outro HD que tem lá. Se eu vou editar um vídeo, eu ponho no SSD, os programas e o Windows no NVMe. Dessa forma a gente consegue ter a melhor performance possível para editar o nosso vídeo em termos de rapidez, de leitura, gravação, processamento. Vai funcionar perfeitinho. Gabinete. E não menos importante, temos também o nosso gabinete, né? Um gabinetão bonito. É importante que ele tenha uma boa refrigeração. Esse meu, por exemplo, ele tem esses 3 aqui da frente, mais um ali atrás e 2 aqui em cima, para que o ar flua constantemente lá dentro. Ele não fique preso, além do espaço, né? Pode ver que aqui embaixo não tem nada, aqui do lado também não, que é para poder respirar e para o ar poder fluir, ter por onde fluir, né? Não ficar tudo embolado ali dentro, além dos fios que estão lá atrás guardadinhos, aquelas embolamentos de fio, tá tudo lá atrás. Então ali fica bonitinho, aparência bonita e o ar pode circular de forma supimpa. Monitor. E para finalizar nós temos e precisamos de um monitor. A gente não precisa do super monitor mais caro do mundo, mas o ideal é que ele seja no mínimo IPS, que é para ter uma fidelidade maior nas cores e também quando a gente desviar o rosto mais para a direita, mais para a esquerda, a gente não perceber as cores um tom um pouco mais para um lado ou para o outro, né? Aí que vem a fidelidade. Mas temos também os monitores profissionais, que é um pouco mais de R$1.000 cada um, que vai nos ajudar muito mais também na fidelidade das cores. Mas dependendo do teu trabalho, tu não precisa de tanto. É só calibrar o teu monitor bonitinho, sair usando, que eu acho que o resultado vai ficar muito bom. Porque querendo ou não, existe uma diferença de monitor para monitor, mesmo da mesma marca, e principalmente nos notebooks. Se tu tem um notebook assim padrão, que a tela não seja Full HD, é recomendado que tu tenha um monitor externo. Uma última recomendação é que tu tenha 2 monitores e que um deles seja Full HD Wide normal e que o segundo seja Ultra Wide, naquele padrão cinema. Porque no Ultra Wide tu põe a linha do tempo do vídeo, que ele vai ficar bem mais comprido, tu não precisa ficar rolando e passando o tempo todo, tu consegue ver tudo bem bonitinho, de comprido, todas as ferramentas, a linha do tempo um pouco mais longa. E no outro monitor, só o preview, que aí tu enxerga bem grande a tua imagem e evita de deixar passar alguns errinhos que tu não enxergou porque a tela estava pequenininha e aí tu não percebeu. Com a tela grande tu enxerga bem todos os detalhes e consegue editar de forma mais precisa, sem ter que estar renderizando 2, 3 vezes o mesmo vídeo. Para finalizar, pessoal, eu queria dizer que é importante ter um computador bem equilibrado. Tu não precisa ter as peças mais caras, mas as mais baratas também não, né? Eu acho que as peças melhores são aquelas que cabem no nosso bolso, mas é bom se programar para comprar um computador assim que esteja na média, porque o meu computador ele não é o mais caro de todos, mas ele dá muito conta do que eu preciso fazer. Eu vou deixar na descrição aí as configurações do meu computador para te dar uma olhada, mas é sempre importante estar atento às manutenções do computador, tanto de hardware quanto de software, para garantir que o teu computador esteja sempre com o melhor desempenho possível e que não dê problemas nem atrasos nos trabalhos. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. Dúvidas, deixe nos comentários e até o próximo episódio de Producena.